Bom dia a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo e meditação da obra de Joana de Ângeles, O Ser Consciente. Hoje, dando sequência ainda no título, Queixas. Estamos trabalhando o item Queixas, né? Vamos pensar um pouquinho sobre as nossas queixas, né? Semana passada nós estávamos falando dos queixosos, né? Que na verdade a maioria de nós trazemos um pouco dessa questão aí da queixa, né? A gente não sabendo lidar bem com os problemas, com as dificuldades que a gente acaba encontrando, nós partimos para essa opção, que não é uma opção muito saudável. Como nós comentamos, o fato de a gente procurar alguém da nossa confiança, do nosso carinho, do nosso sentimento, para ouvirmos um conselho, conversarmos sobre um problema é uma coisa. O fato de nos queixarmos é uma coisa completamente diferente. Porque a queixa, ela nunca é produtiva. Porque a finalidade de quem se queixa é apenas falar do problema. Falar indefinidamente, falar, e principalmente para despertar um sentimento muito delicado, que é o da autopiedade. Que as pessoas, ele tem autopiedade e quer que os outros também tenham piedade, colocando-se na postura de vítima, né? De coitadinho, de vítima. Bom, eu nada dá certo comigo, nada funciona, eu sou assim, tudo acontece de errado comigo, e a pessoa começa então a desfiar um rosário de lamentação, de descrição do seu problema, da sua dificuldade, sem se preocupar se vai encontrar uma saída ou não, e se houve um conselho também, deleta. Normalmente o queixoso, né, a pessoa dotada da queixa, se você tenta aconselhar, dizer alguma coisa para a pessoa que possa auxiliar ela a tomar uma providência para mudar o caminho dela, ela não faz nada. Ela simplesmente escuta e ela ouve com os ouvidos, mas não ouve com a alma, ela não registra a informação. E ela quer simplesmente reclamar, só reclamar. A única finalidade é lamentar e reclamar. Nesse sentido, ela acaba então perturbando o seu próprio caminho, o caminho daqueles que estão à volta, e não encontra saída nenhuma para a sua trajetória, né? para a sua escalada para fora do problema onde ela está. Então só queixa, lamenta, e não vai para lado nenhum. Então esse foi o pensamento que nós trabalhamos, né, na semana passada. A Joana diz que é uma reação patológica, ou seja, uma doença, que leva a duas posturas. Ela coloca a insegurança e a perturbação. De tanto se queixar, a pessoa começa a perturbar-se. Por quê? Porque todos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles bombardeiam a mente. Eles agem dentro da nossa mente, com um teor de vibração próprio daquele pensamento, daquele sentimento. Então, se o meu pensamento e o meu sentimento são negativos, se eles são pessimistas, se eles são de inconformismo, de revolta, de não aceitação, de não querer inclusive compreender, o que vai acontecer? Esse lixo todo despejado na mente, cotidianamente, vai criando um ambiente mental muito ruim, que vai lentamente perturbando a pessoa e deixando ela profundamente insegura. Então, normalmente a pessoa que se queixa só por se queixar, né, ou tem o hábito da queixa, qualquer coisa que aconteça, a pessoa já começa a lamentar, já começa a chorar, já começa a brigar com o mundo, né? Uma das características também da pessoa dotada da postura da queixa, né, normalmente está sempre alfinetando os outros. Está sempre alfinetando. Mas por que faz isso? Porque não tem paz, né? Não tem paz. Normalmente quando a gente não tem paz, a gente fica inquieto. E a inquietação, ela incomoda aqueles que estão à volta. Quando a pessoa mesmo já não desfere golpes, né, ferindo os outros. Vocês já perceberam? Quando está todo mundo quieto no lugar, tem uma pessoa se mexendo. Aí todo mundo fala, dá para você ficar quieto, né? Dá para você parar, né? Dá para você se aquietar? Porque está incomodando as outras pessoas à volta. A pessoa dotada do sentimento de queixa, ela não percebe, mas ela faz isso. Onde ela está, ela acha que está sensibilizando todo mundo para a causa dela, mas não está. Ela está incomodando as pessoas à volta, porque ela não quer solução. E como a gente, dos outros, a gente lê o sentimento e o propósito e não o que a pessoa está falando, a gente está fazendo uma leitura daquela alma. Quando a pessoa começa a reclamar, a gente está lendo o propósito dela. Então, ela, ao contrário dela sensibilizar as pessoas, ela não sensibiliza.
as pessoas vão ficando incomodadas, irritadas, até o ponto de dizer, ó, dá para você ficar quieto, dá para você parar de se mexer, ou dá para você sair daqui, né? A pessoa acaba ficando, ela sendo uma pessoa não desejada, não querida nos lugares onde ela vai. Ao contrário, o verdadeiro sofrimento, o sofrimento real, aquele decorrente de um problema real, aquele que muitas vezes a pessoa nem reclama, não abre a boca, não fala nada, sensibiliza todo mundo. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer afagar a pessoa, quer dar um jeito de fazer alguma coisa e tal. Quer dizer, é a postura exatamente contrária. O queixoso, ao invés de angariar pessoas ou corações para lhe auxiliar, ele afasta, né, as pessoas. E aquele que está realmente numa necessidade emocional verdadeira, esse atrai a atenção das pessoas para ela. Então, para você ver como que a queixa, ela tem um efeito puramente negativo, não é? E um dos lugares onde se vê muito isso é no serviço público, né? Por exemplo, a gente recebe pessoas às vezes no balcão, que vai lá, a pessoa não quer solução, ela quer reclamar. Ela quer reclamar que aconteceu isso com ela, que a rua dela não sei o que o vizinho não sei o que lá e tal. Aí você, então tá bom, então eu vou mandar um fiscal. Não precisa mandar não, eu vou conversar lá com ele. O que ela queria? Queria reclamar, né? Aí, não, mas a pessoa está fazendo um furo no meu muro, vai passar para o meu lado, eu estou escutando lá, tem uma broca que está furando lá, mas passou para o seu lado? Não passou, mas vai passar. E não sei o que, está lá e brigando, né? Em consultório médico, né, doutor? é onde a gente, imagina, a maioria das pessoas, muita gente que procura, na verdade, não é propriamente por uma doença, carência mesmo, né? Carência, está habituado a chamar a atenção e a buscar a piedade dos outros, para ver se consegue arrastar a vida miserável que está levando, né? Alguns por própria contingência mesmo, por necessidade, por estar ali naquela situação difícil, outros porque não tem vontade de sair dali. Então o que faz? Eu preciso transferir isso para algum campo, né? E vai buscar as saídas mais estranhas e esdrúxulas possíveis, né? De tal forma que a pessoa não encontra. O que ela vai ganhar? Em vez de ganhar simpatia, vai ganhar a antipatia, porque todo mundo percebe. Aí vai ter enfermeira que vai tratar mal, a enfermeira também não vai conseguir, porque percebe, sente que a pessoa, né, que aquilo ali não é doença nenhuma, é só uma forma da pessoa encontrar de reclamar, de lamentar e tal. Aí lá no serviço público vai encontrar também uma pessoa que vai atender ela mal, que vai falar que vai fazer alguma coisa, mas não vai. E quando ela tiver uma real necessidade que for procurar, ninguém acredita, ninguém quer saber, porque está tão acostumado com a queixa, né, da pessoa, que ela não é levada a sério. Então a queixa, ela é perigosa, porque ela é patológica, é uma doença emocional, que precisa ser tratada espiritualmente, precisa ser tratada psicologicamente e às vezes até clinicamente. Tem que tomar medicação. A pessoa vai ter que procurar um psiquiatra, vai tratar para poder fazer o quê? Para minimizar o efeito, né? Minimizar os efeitos que essa postura toma, para que a pessoa encontre um caminho, porque a queixa não é produtiva. Então, como a Joana diz, ela vira uma patologia, vira uma doença. E a pessoa, ao invés dela ela ficar bem, ela vai ficando cada vez mais insegura e mais perturbada, porque a sua mente vai ficando referta de vibrações negativas que bombardeiam os seus equipamentos mentais. Alguns dos efeitos colaterais do queixoso, ele vai ficando esquecido, começa a não se lembrar com facilidade das coisas, esquece nomes, esquece lugares, esquece compromissos. Um dos efeitos mais graves. Aí, outra coisa, somatizações. A pessoa começa a sentir dores de doenças que não existem. Ela começa a experimentar no corpo sensações. Está doendo aqui. Mas na verdade não está doendo, né? É um efeito espelho. É a mente refletindo a imagem nos vários equipamentos do corpo. Para quê? Para poder livrar-se daquela conturbação em que ela está experimentando. Então o espírito se comporta dentro da mente. Se a mente está conturbada, o espírito está conturbado. Então é preciso que a gente pense a respeito disso, né? Para tomar cuidado de não entrarmos nessa postura. Uma coisa é a gente falar com alguém de confiança, conversar sobre o nosso problema, pedir uma ajuda, ter uma pessoa, um confidente, alguém que a gente converse, que a gente possa trocar ideias. Outra coisa é sair por aí contando para todo mundo, reclamando. Quem faz isso, na verdade, está querendo piedade, está querendo passar-se como coitado, que todo mundo tenha pena.
pode funcionar por fora. As pessoas podem até despertar esse sentimento, mas isso não acrescenta nada à pessoa. Ela não muda nada no sentimento dela. Ela vai continuar com o móvel da sua reclamação. Ela não vai sair do lugar. Ela vai permanecer marcando passo no lugar, sem se movimentar para lado nenhum. Então a queixa, ela é muito perigosa. Ela faz o quê? Ela oculta conflitos, na verdade. O queixoso, na verdade, é um conflituoso. Ela oculta conflitos. É um espírito profundamente referto de conflitos. E os conflitos são processos mal resolvidos na alma. Alguns deles, e a maioria, do passado. A gente traz processos mal resolvidos, situações não resolvidas do ontem, que começam hoje a refletir-se nas tomadas de decisões da vida presente. Então, denotando o quê? As nossas fragilidades. Então, a gente vai fazer uma coisa, não consegue. Vai tomar uma decisão, não consegue. Vai agir em determinado campo, não consegue. Esses conflitos são processos mal resolvidos. Enfrentamentos que nós abandonamos no passado. Nós abandonamos os compromissos, as responsabilidades e reencarnamos fragilizados. Agora, a encarnação não é para lamentar. A nossa encarnação, nós voltamos à Terra, reencarnamos para assumirmos compromissos e fortalecermos esses painéis, essas dificuldades que nós deixamos para trás no passado, que nós não cuidamos, que nós abandonamos, que nós não fizemos nada. É justamente para isso. Se nós retomamos aos mesmos comportamentos, as mesmas posturas, tentando encontrar pessoas em quem nós coloquemos-nos como dependentes, né? Das características do conflito é a pessoa tentar ancorar-se, né? Encontrar almas que ela percebe solícitas, onde ela coloca ali a sua âncora, para que essas pessoas cuidem da vida dela. E tem gente que consegue, encontra pessoas que cuidam da vida dela a vida inteira. O que acontece com uma pessoa dessa na hora que ela chega no mundo espiritual? Exatamente. Não cresceu, né? Falar, mas eu fiz tudo o que tinha que fazer. Não, fizeram por você. Quer dizer, a sua tarefa ficou para trás. Você não resolveu a sua própria vida. Então, os seus processos continuam aqui, ó, todos sem resolver. Todos os enfrentamentos foram transferidos ou adiados. Então, a queixa, ela é muito perigosa. É uma patologia, né, que leva a insegurança e perturbação. Uma das características da perturbação da queixa, da insegurança, é não ver claro. A pessoa olha para a vida e tem uma visão distorcida das coisas. Quem se queixa muito, raramente consegue encontrar solução para os seus problemas, até os mais óbvios, os mais simples. Se a pessoa se coloca numa postura de oração, de prece, em meditação, pedindo a Deus forças para o enfrentamento, se procura um conselho honesto com alguém, se busca uma saída, com certeza encontra soluções muito mais fáceis e muito mais óbvias do que se trancar no processo da queixa e da lamentação. Quem se queixa coloca um nevoeiro na sua frente, não consegue ver claro, não consegue enxergar claro. Normalmente o queixoso não consegue ver claro. Por quê? Porque ele obscurece a própria visão espiritual, colocando na mente o quê? Perturbação. A perturbação impede-o de ver claro. Então nós precisamos tomar cuidado com essa postura. E a gente muitas vezes cai nesse processo. A gente se cansa, né? De vez em quando, enfrentando uma série de probleminhas, dificuldades, a gente se cansa e começa a reclamar também. Aí vê todo mundo reclamar, fala, vou reclamar também. Todo mundo reclama, eu também vou dar uma reclamadinha aqui também. Só que não faz bem isso, né? Não faz bem. É uma fogueirinha que a gente coloca lá, né? E vai fazendo fumaça. Vai fazendo fumaça. Vai fazendo fumaça. Daqui a pouco a gente não vê mais nada. Tem que ir tirando, né? Tirando o combustível ali, tirando a lenhazinha da fogueira. Vai tirando, vai diminuindo essa fumaça. Que a queixa seja um processo onde a gente, ou melhor, que a gente extingua a queixa da nossa vida. Como eu disse, muito diferente da gente apresentar o problema para buscar uma solução. Eu quero encontrar uma solução para a minha dificuldade. Eu preciso sair desse processo que eu estou. Então eu vou buscar ajuda. Eu quero ajuda. Outra característica, o queixoso não quer ajuda. Quando você vê alguém se queixando, você fala, meu Deus, essa pessoa está buscando ajuda, ela está precisando, né? Ela está querendo encontrar alguém que... Não, ao contrário.
O queixoso não quer ajuda. Ele quer... ele só quer reclamar. A única coisa. Só quer reclamar. É muito diferente daquele que tem um problema, está sofrendo veramente por aquele problema, ou precisa de uma solução para o seu problema e vai buscar ajuda. O queixoso não. Até porque o queixoso reclama para todo mundo. Quem ele encontrar pela frente, ele fala. Né? Até com um cachorrinho se encontrar na rua, ele senta do lado e vai conversar com o cachorro. Né? Passa a mão na cabeça dele, ó, e vai reclamar. Ó, meu filho, ó, o meu problema e tal. Vai reclamar com o cachorrinho também. Por quê? Porque ele não quer a solução, ele quer reclamar. Né? Porque, só recordando os pontos desse texto para a gente partir para o encerramento dele, né? Porque ele está na postura de vítima. Como eu sou vítima, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu sou vítima. Tudo acontece comigo, nada dá certo comigo, né? Exatamente, como ela disse que ninguém me ama, ninguém me quer, né? A música, a famosa música, né? E ele permanece então num processo que a Joana de Anjos chama de infância psicológica, ou seja, a pessoa permanece infantil. Porque a quem olha de fora não compreende. Fala, gente, eu me lembro de uma pessoa, né? A gente estava uma vez numa roda de amigos, e alguém que tinha esse comportamento, uma pessoa levantou e falou assim, gente, um brutal homem desse tamanho, só reclamando, olha o tamanho desse... Você não tem vergonha do seu tamanho desse jeito, ficar reclamando, lamentando das coisas? Aí a pessoa estacou assim, ficou olhando, sabe? Acho que naquele momento deve ter caído uma ficha, né? Na verdade, é porque é a infância psicológica, né? A pessoa está como a criança, que se coloca na dependência do pai, da mãe, de quem está perto, para buscar proteção, né? Para buscar proteção. Nós, já os adultos psicológicos, não temos condição de ficar buscando proteção em ninguém. O espírito autoprotege-se nas suas convicções, nos seus deveres, no exercício das suas faculdades, em Deus, nos benfeitores, né? E comunga de uma vida com os seres amados que Deus colocou na existência para enriquecer o nosso caminho. Todas as pessoas que estão conosco são valiosas para nós. Elas são ofertas riquíssimas do Criador para quê? Para possibilitar o nosso processo de ascensão, de crescimento. Nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco e nós vamos trocando essas experiências. Então nós temos um monte de bênçãos divinas que estão agindo na nossa vida sobre nós e possibilita o nosso crescimento. Então o espírito precisa se localizar dentro desse processo existencial e verificando, né? Se tem uma ocorrência amarga ou ruim, é só uma ocorrência, né? A gente pega um problema e faz daquele problema o mal da nossa vida. O mal da nossa vida. Então a gente localiza, que seja uma pessoa, que seja uma situação, que seja qualquer coisa, nós pegamos aquele problema, pegamos ele, seguramos ele bem firme, assumimos a postura de vítima e começamos a reclamar. A vida não tem sentido. Mas por que não tem sentido? Por causa de uma pessoa. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o cunhado, pode ser a sogra, pode ser os amigos, pode ser tanta gente, mas uma pessoa. Pode ser uma situação financeira, pode ser uma doença, pode ser que seja lá o que for. A gente pega aquele problema, aquela dificuldade e diz que a nossa vida toda não vale mais nada. A nossa vida toda está ruim. E começamos a lamentar, né? Acontece que aquele problema não é a nossa vida. Aquele é o nosso desafio. Todos os problemas são para nós o quê? Desafios. Desafios do quê? De crescimento. Nenhuma dificuldade acontece conosco ou nenhum enfrentamento aparece na nossa vida se não for para ensinar e permitir que a gente cresça. Tudo é para a gente crescer. Tudo é para a gente crescer. Ou então Deus seria cruel, seria um tirano, né? Imagina, escolher a gente, ele escolhe lá, olha lá do céu com uma luneta, né? Como se o céu fosse em algum lugar. Como as religiões acreditam, o céu fica lá em cima, né? E lá tem um trono e tem lá, diz que Deus está lá, né? O Espiritismo diz que Deus não é uma pessoa, né? Ou numa nuvinha cheia de anjinho, né? Ele está lá com uma luneta, né? Escolhe alguém, fala, agora esse probleminha aqui é seu, e joga. Né? Pedro vai falar lá atrás, pode.
O Pedro está reclamando de pessoas que se queixam da vida e pessoas que se queixam de tudo, né? Das situações, da política, das coisas tudo. Está perguntando se isso se é o mesmo processo. É o mesmo processo. O foco só que é diferente. Mas a raiz, o sentimento é o mesmo, né? É a pessoa que não tem coragem de assumir e dizer, assumir o seu próprio processo existencial. Ou seja, a minha vida não depende das pessoas e de nenhuma situação que esteja acontecendo à minha volta. A minha vida só depende de mim. A minha felicidade, o meu crescimento, a minha alegria, a minha paz não depende de nada e de ninguém. Eu não passo dificuldade financeira por causa do governo. Eu passo dificuldade financeira por causa do meu histórico espiritual. Eu não estou doente porque a saúde pública não presta. Eu estou doente porque eu tenho um processo existencial que me coloca, se eu não fiz nada nessa vida se eu não fumei, se eu não bebi, se eu não me expus nada, se eu estou passando por uma doença difícil, de ser complicada em mim mesmo, esse processo é o quê? É um processo kármico, é um processo que está dentro de mim e não fora de mim. Então os nossos desafios, eles não são exteriores, eles são interiores. O que acontece à nossa volta são só representações do que está dentro de nós. Só isso. Sim. O que a doutrina espírita ensina é que quando você comenta para auxiliar é uma coisa. Então quando você se indigna com as coisas e faz alguma coisa, isso não é queixa. Agora, quando só comenta por comentar, aí é queixa. Ou seja, se eu olho a situação, não está boa, e eu só reclamo, é porque esse governo, é porque não sei o que, é porque esse sistema não funciona, é porque aquilo, eu não faço nada, isso é uma postura do queixoso. Agora, aquele que comenta para buscar a solução, para ajudar, para tentar encontrar uma luz, para ver se desperta a sensibilidade de alguém para juntos tomar uma posição, essa postura é a chamada, esse aí é aquele que tem senso crítico. O Espiritismo fala, ser crítico é uma coisa, e ter senso crítico é outra. O senso crítico é a capacidade de você enxergar as distonias e buscar solução para elas. Agora, a crítica é própria do queixoso, porque ele só critica. Na verdade, ele fala, então vamos tomar tal atitude, não, sabe, é muito difícil, não adianta nada, nós vamos brigar contra quem, esse é o queixoso. Se você tentar chamar ele para fazer alguma coisa, ele não vai fazer nada. Ele vai falar, isso não adianta, isso é o Congresso. Mas peraí, quer dizer, você não pode fazer alguma coisa à sua volta, você não pode ajudar, né? Tá vendo? Tem um monte de gente passando fome lá, isso é culpa do governo, também isso não funciona, aquilo não funciona. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, já que o governo faz, vamos comprar umas cestas básicas, vamos pegar, vamos fazer um juntado, vamos ver se a gente faz alguma coisa para diminuir o problema. Dá muito trabalho, não funciona, não adianta, pobre é uma desgraça, pobre não tem jeito, você vai dar o quê? Para quê? Não vai funcionar mesmo. Esse é o queixoso. Ele fala, exatamente. Ele até comenta, ele até fala, e se fosse no sentido do senso crítico, seria bom, porque então vamos lá, vamos pegar e já sai andando, e o dois vai buscar, e vai pegar o cobertor de um, vai pegar comida do outro, e vai juntar, e vai fazer alguma coisa. Aí esse é os que tem senso crítico. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O crítico, a crítica não é uma boa coisa, ou seja, o crítico por crítico não serve para nada. Mas ter senso crítico, né? Ele fala que se o homem só visse o bem em toda parte, ele seria ingênuo. E ele seria vítima dos maus, né? Porque imagina, se ele só enxergasse coisa boa, ele só levaria paulada. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas enxergar as distonias, isso é muito positivo. Isso é positivo. E buscar. Só que a diferença entre o crítico e o senso crítico é essa. É que o que tem senso crítico, se você chamar ele para fazer alguma coisa, ele vai. Ele corre, ele te ajuda, ele vai buscar, né? Então vamos conversar com o prefeito. Vamos lá conversar com o prefeito. Ele tem atitude, exatamente. Esse é o diferencial dos dois. A queixa não tem jeito, porque a queixa ele só quer reclamar.
Amanhã ele está fazendo alguma coisa para melhorar. Isso, exatamente. Não quer ajuda. Aqui a Joana deixa bem claro desse texto que o queixoso não quer ajuda, nem para si mesmo. Se você tentar ajudá-lo, ele vai boicotar esse auxílio que você vai dar para ele, porque ele vai perder a postura dele de reclamar. Então como é que ele vai aceitar a sua ajuda? Ele vai falar, não, mas sabe, tal. Então, você não tem um fogão, eu vou te dar um botijão de gás. Ah, não, mas ainda vai faltar o fogão. Mas já é um botijão de gás, a gente vai depois, nós vamos atrás do fogão. Não, mas sabe, não tendo um fogão, por que eu vou fazer com um botijão de gás? Deixa pra lá, né? Então, e o contrário também, né? E vai. A postura, ele não quer ajuda, não adianta. Se você tentar ajudá-lo, ele vai negar essa ajuda porque ele não quer. Ele vai renegar. Ele ele não quer. Porque ele não quer ajuda, né? O que ele quer é permanecer reclamando. Mas essa postura, ela é patológica por quê? Ela já se transformou, quando chega nesse estágio, numa doença. Nossa, eu sempre esqueço de tirar isso aqui daqui. Essa plaquinha não é fácil. Segura aí, Rita. Obrigado. A pessoa está num processo de perturbação. Ou seja, ela já se perturbou. A crítica, num processo contínuo, ininterrupto durante muito tempo, ela danifica os equipamentos mentais, né? A lamentação, a reclamação durante um período muito longo faz a pessoa perder o seu senso e ela passa a ser então uma pessoa confusa, perturbada, e ela mesma não sabe mais o que quer depois. Eu sempre comento com a juventude, né, com o pessoal da mocidade, cuidado quando nos relacionamentos humanos, para você não ficar brincando com o sentimento dos outros. Esse tal de ficar, isso aí não é muito bom. Fica com um, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro. Por quê? Você pode não se ligar à pessoa, mas a pessoa pode se ligar a você. E você fica depois responsável pelo sentimento que despertou no coração do outro. Você tem essa responsabilidade. Uma coisa é você buscar um relacionamento achando que ia dar certo e de repente não dá certo, você para. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber que não queria nada, mas quer brincar. Então vai buscar os sentimentos por aí. Isso tem um efeito danoso, não é no outro só. É naquele que faz. Porque a pessoa, com o tempo, ela perde a referência dos seus próprios sentimentos. E um dia, quando resolver parar com isso e buscar um afeto para poder construir uma vida, aí não sabe mais o que sente. Aí chega perto e fala, sei lá, não sei, e vai por, não sei, parece que tem alguma coisa aqui que não... Mas não é no outro que não está mais certo, é na pessoa. Ela perdeu a referência dos seus próprios sentimentos. Não consegue, agora vai ter que reconstruir. Ela vai ter que se ligar a alguém, vai ter que ser fiel, vai ter que ser dedicado, vai ter que, para poder ganhar de novo as proporções do seu próprio sentimento, que ela perdeu. Quem banaliza o sentimento dos outros, na verdade, está banalizando os seus próprios. Está perdendo o referencial dos seus próprios sentimentos. Então, por isso que não é muito bom ficar brincando com o sentimento dos outros, né? É o caso do queixoso, da pessoa dotada da queixa, né? Ela se queixa tanto, que ela perde as proporções de análise, de crítica, de senso crítico da própria vida, como o Helder falou. Ela não consegue mais analisar a própria existência. Não consegue fazer nada mais, nem por ela mesma, ela não consegue mais fazer, porque perde esse referencial, de tanto usar indevidamente um sentimento, tanto usar indevidamente. Alguém levantou a mão? Essa é uma outra postura, mas tem o mesmo efeito da queixa, né? O Tarso está falando da pessoa que não se queixa, vai guardando, né? Vai guardando e pode se tornar um malfeitor em potencial, né? Alguém que mata, alguém que faz alguma coisa ruim, que ele não reclama por fora, mas está reclamando por dentro, está lamentando por dentro, ele vai desistindo por dentro. O outro faz isso por fora, né? Faz isso lamentando só. Essa é uma outra postura, depois o livro aborda também, a gente vai trabalhar esse assunto. Mas Oi? Melhor falar, né? Adriano disse que é melhor queixar. Não é que é melhor, né? É menos perigoso. É menos perigoso. Reclamar é menos perigoso do que guardar, né? Menos perigoso. Mas depende de quem você reclamar também, você pode levar um tiro também.
Tomar cuidado, né? A Joana fala assim, ó, que certamente existem sim fatores humanos que ocasionam e respondem pelas dificuldades e problemas nossos. Com certeza. Tem problema social, tem problema de saúde, tem problema com as pessoas. Claro que existe. Existe uma série de fatores, né? Mas ela diz assim, que na verdade é a fragilidade e a insegurança nossa que levam ao insucesso. Essas situações exteriores, elas respondem pela menor parcela do nosso insucesso. Se existisse um gráfico, por exemplo, né? Os agentes exteriores seriam isso aqui, ó. A falta de nossa participação na nossa vida seria esse tamanho aqui. Faz parte, claro. E outra, como a gente não está no lugar, ninguém está no lugar que não devia estar, né? Nem da forma como não devia estar, Deus é muito sábio, colocou cada um na posição que precisa, então os desafios da vida são próprios do nosso aprendizado. Por isso é que a queixa não tem sentido. A não ser que aquilo que está me acontecendo foi por falta de atitude minha. Então, ou seja, se eu não tomei nenhuma atitude, se eu devia fazer alguma coisa, aí as coisas se complicam e eu fico reclamando de todo mundo, aí o problema é meu. Mas se a gente não buscou e aquilo aparece, são desafios, são dificuldades, vão surgindo, vão se multiplicando, isso faz parte do aprendizado, é o desafio da vida, né? É o contexto em que eu reencarnei porque tinha aprendizado para fazer ali. Deus não coloca a gente em qualquer lugar, semeia assim, ó, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Cada um de nós reencarna no contexto que necessita, com as pessoas, com as situações, para fazer o seu aprendizado. Realmente, o contexto encarnatório. Peraí, a Laide quer perguntar alguma coisa. Você está sofrendo? Então vamos parar de sofrer. A Elaide falou assim, que se a pessoa que chega perto de você fala que eu não valho nada, eu não mereço nada, né? Ela falou se o caso é terapia. Eu falei, também. Tem que aliar uma série de... Tem que juntar aí os recursos, né? Tem que juntar a atividade espiritual com a terapia. Em último caso, se a pessoa entrar num processo de depressão, tem que tomar cuidado com a depressão, porque às vezes a pessoa entra num quadro de depressão. E a depressão, dependendo do nível em que ela se instala, ela começa a comprometer a segurança da pessoa, né? Muita gente em quadros depressivos profundos recorre ao suicídio. Então aí precisa da psiquiatria também. A pessoa precisa ser medicada. Para ela chegar num quadro, até que ela saia daquele quadro para ela encontrar outras soluções, ela precisa ser medicada, precisa ser ajudada. A gente não pode banalizar o sofrimento de ninguém. Apesar de ser engraçado essa questão da queixa, né? Ser uma coisa engraçada para estudar ela, né? Ela é muito perigosa e precisa ter muito cuidado da identificação quando a gente identifica isso nos outros, para tentar ajudar a fazer alguma coisa. Porque normalmente é muito provável que a pessoa dotada de queixas parta para a autodestruição. Porque ela vai destruindo todas as possibilidades nela mesma de tomar alguma atitude em relação à própria vida. Então o que vai sobrando para ela depois? Na hora de um sofrimento, na hora de um problema emocional, ela pode recorrer ao suicídio. Ela pode perder completamente o senso de avaliação das coisas. Então precisa ter muito cuidado, a gente tem que prestar atenção, né? A gente aprendeu estudando a obra de Joana de Ângeles que ela diz assim, nenhuma dor de ninguém, ou nenhum posicionamento emocional, psicológico, deve ser desconsiderado. Tudo deve ser observado, a gente precisa prestar muita atenção, porque a dor do outro, embora não pareça para nós, ela é real. Ela é real. A pessoa que está num quadro desse de perturbação, gente, ela está perturbada mesmo. A gente pode achar que é frescura, né? Você fala, isso é frescura. Você reclama de tudo. Você só abre a boca para reclamar. É claro que é isso. Ela só abre a boca para reclamar, ela reclama de tudo. Mas precisa buscar o que é que está fazendo com que essa pessoa faça isso. Qual é o móvel que leva ela a tomar sempre essa atitude? E tentar ajudar. É claro que você vai fazer alguma coisa de fora para dentro. É ela que vai ter que fazer a parte maior por ela. Mas a gente não pode desconsiderar e nem minimizar, não. Tem que prestar muita atenção e tentar ajudar. Tentar fazer alguma coisa.
Sim? Claro. Exatamente. Exatamente. Muito bem, doutor. Muito bem lembrado. O doutor falou que essa colocação nossa aqui da queixa, ela é colocada para a gente, para uso pessoal, quer dizer, ou seja, né? É para auto-administração, não é para a gente analisar ninguém nem ficar aplicando isso na vida dos outros, né? Agora, caso a gente identifique nos outros, ter respeito. Respeito por essa postura. E não criticar, né? Não querer menosprezar essa posição do outro, por quê? Porque é uma perturbação, né? E muitas vezes nós já estivemos nesse quadro e poderemos estar depois. A gente não sabe a resistência que tem. Ninguém sabe. Fala, eu enfrento qualquer problema de peito aberto. Eu já ouvi gente falar assim, olha, não diga isso, né? A gente não sabe a resistência que tem, né? Você não sabe a resistência que tem, né? Eu li uma crônica de uma senhora que mora em Rancho Queimado, no Rio de Janeiro. E nós somos um feirão espírita e tinha um jornal espírita e tinha uma crônica nesse jornal espírita que ela estava escrevendo sobre a própria vida. E ela mesmo contando, ela disse assim, desde criança, por ter uma família feliz, por ter 4 filhos maravilhosos, um marido exemplar, uma pessoa que eu sempre achei como uma pessoa maravilhosa, eu sempre achei que a reclamação dos outros era uma coisa banal. As pessoas não tinham que reclamar da vida, porque eu não tinha que reclamar da vida. Eu tinha uma vida, nós morávamos no morro, mas tínhamos tudo. Vendíamos banana na beira da estrada, mas conseguíamos sobreviver tranquilamente. Meu marido trabalhava numa pedreira, a gente vivia tranquilamente e tal. Então eu sempre achei que a reclamação, ela brincava, os outros reclamavam de barriga cheia, né? Porque eu não tinha o que reclamar. De repente, num acidente na estrada, de um caminhão que invadiu a nossa banca de banana, eu perdi 3 filhos de uma vez só. Ela disse assim, hoje eu me encontro na condição daqueles a quem eu achava que a reclamação era banal. Fora a banca de banana que perdeu, tá? Então, gente, como é que a gente pode, né? Então, como o doutor falou, e é muito interessante isso aqui, gente, é para auto-aplicação. Nós estamos aprendendo para a gente aplicar na gente mesmo. E até para aprender, como essa senhora da crônica disse, a gente a não banalizar e não minimizar a queixa dos outros, né? Porque tentar ajudar. Agora, é claro que a gente vai sair com o próprio esforço. Ninguém sai de processo psicológico, processo emocional, processo agravado com a ajuda dos outros. A ajuda é a mão estendida. Eu tenho que estender a minha também, senão não tem onde pegar, né? Não tem onde pegar. Então, qualquer ajuda que a gente busque é a mão que vem de lá para cá. Agora, eu preciso estender a minha para pegar também, senão não sai. A do outro não vai me alcançar onde eu estou. A mão de ninguém entra dentro do sentimento de ninguém para tirar a pessoa de lá de dentro. Isso não existe. Por mais belas sejam as palavras que alguém te fale, por mais nobre seja a atitude do outro em relação a você, por mais que alguém tome um procedimento que seja assim, o mais sublime com todos os recursos que alguém possa imaginar, para tentar te ajudar. Se a gente não estender a mão, não tem como sair. Tudo isso é perdido. A gente lê as obras de André Luiz, você vê quando os espíritos descem aquelas regiões de sofrimento, para buscar algumas almas que lá estão, que estão prontas para serem retiradas de lá, eles perguntam aos outros que estão de lado, chamam para ver se eles vêm também. E eles vêm, fogem apavorados da luz. Enquanto o que já está pronto busca a luz, os outros se incomodam com a luz. Eu estou lendo o livro Transição Planetária, ele mostra muito bem lá, o início do livro, lá do tsunami da Indonésia, lá, né, todo aquele processo. Então, chega uma turba de espíritos perversos, e os benfeitores estão cuidando ali de desatar os espíritos dos cadáveres que ali estão para levar embora, né? E eles chegam para vampirizar. E quando os benfeitores vão se aproximando e chamam para ver se consegue sensibilizar algum, eles fogem apavorados com a luz. Enquanto a maioria daqueles que estão ali grudados, agarrados ao corpo ainda,
se entregam tranquilamente ao trabalho dos benfeitores, que vão desatando eles do corpo para levá-los embora. Então você vê a diferença, né? Aquele que quer, que abre o coração, ele recebe a luz, recebe a ajuda. Aquele que não quer, rejeita. Então qualquer auxílio, qualquer benefício que vá se fazer por alguém que está com algum problema, é contado também com a parte da pessoa, senão não tem como, né? Esse que é o problema da pessoa dotada da queixa. Ele está tão perturbado, está tão crédulo do seu móvel, de que ele é vítima mesmo, ele acha que ele não tem que fazer a parte dele. Ele está tão confiante na posição de vítima dele, que ele não precisa fazer nada. Alguém vai ter que tirar ele de lá. Só que isso leva a pessoa à autodestruição. Chega um momento que a pessoa ela perde totalmente o controle de si mesma. E aí a gente vê a maioria dos casos de suicídio, né? Quando a pessoa realmente perdeu totalmente o controle. Não tem mais controle sobre si mesma. A perturbação alcançou um nível, né, profundamente anestesiante. Ela anestesiou todo o senso que a pessoa tem. E ela não se incomoda nem mesmo com a morte. E recorre ao suicídio. Então você fala, que coragem foi que será que levou uma pessoa a tirar a própria vida, né? Como que a pessoa pode ter coragem de tirar a própria vida? A gente não tem ideia do que um quadro de perturbação agudo pode fazer. Ele é um fluido pesado, morbífico, né? Ele entra nos equipamentos mentais, obliterando todo o senso de razão da pessoa, anestesiando em profundidade. E aí a pessoa não consegue reagir, ela não consegue mais fazer nada. Ela lembrou muito bem aqui, nem o espírita, né? Porque o fato da gente professar-se espírita não quer dizer que a gente não tenha fragilidades. Se não estiver lutando para tentar se fortalecer sempre, também está sujeito a qualquer fragilidade, né, de qualquer pessoa. Ser espírita não nos dá nenhum privilégio, ao contrário, aumenta o dever, né, aumenta a responsabilidade. Se nós somos espíritas, praticar o que o espiritismo ensina, aí sim, a gente consegue ir aumentando o nosso processo de liberdade. Porque na verdade somos prisioneiros dos processos que nós trazemos, das vidas passadas. Somos prisioneiros. A gente vai se liberando disso à medida que vai tomando atitude, que vai resolvendo, que vai trabalhando, que vai se esforçando, que vai aplicando o conhecimento. Aí a gente vai se liberando, né? Aceitando os desafios, né? Não renegando-os. O que é a queixa? A queixa eu não aceito. Eu não quero esse desafio aqui, deixa isso aí para lá. Quer dizer, aceitando o desafio e lidando com ele com nobreza, com dignidade, com respeito, né? Nós temos que lidar com tudo com profundo respeito, com a doença, lidar com o problema material com respeito, lidar com o problema do outro com respeito, lidar com tudo que nos acode com profundo respeito, porque tudo tem uma significação especial na nossa vida. Nada do que nos acontece, né, é uma coisa aleatória, que foi escolhida numa carta lá em cima, alguém tirou uma carta, tirou aqui, é o Davi, jogou lá para baixo. Não é assim, né? Tudo está intrinsecamente ligado, né? Todos os nossos processos existenciais estão intrinsecamente ligados por teias muito finas, que vão se multiplicando em vários ramos, em várias vertentes, né? Que precisa da nossa participação. Eu tenho que ter profunda participação na resolução dos meus problemas. Eu não posso acreditar que transferindo para os outros eu vou encontrar saída para mim. Isso não. Eu posso pedir ajuda, o que é muito diferente. Mas eu tenho que ter total e absoluta participação nos meus desafios, nos meus processos. O que a maioria das pessoas, ou a maioria de nós não quer é isso. Eu não quero fazer. Eu quero que façam por mim. Eu não tenho forças, eu não consigo. Se você conseguir se arrastar 1 metro, já está bom, já é a tua parte. Eu me arrastei 1 metro, mais que isso não vai. Mas esse 1 metro eu tenho que me arrastar. Esse 1 metro eu tenho que ir, porque depende de mim. Agora, o problema é que a gente desiste, né? A gente senta a falar... Pode falar, Lívia. Para a gente desenvolver a aceitação, a Lilian perguntou a respeito de como desenvolver a aceitação, já que o entendimento a gente consegue captar, a gente sabe o que tem que fazer.
eu volto a uma regrinha básica, tranquila, única e absoluta, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e é também ensinamento dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós só conseguimos forjar na nossa natureza novos sentimentos quando aprendermos a nos preocuparmos um pouco mais com a vida dos outros, ajudar no bom sentido, de auxiliar o semelhante. Quando a gente deixa de focar só os nossos problemas, só a nossa vida, só os nossos interesses e passa a prezar com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, o interesse dos outros. Quando a gente olhar e sentir sensibilidade diante do sofrimento, da fome, da miséria emocional, moral, física, espiritual, psicológica, em qualquer sentido, para qualquer lado que a gente olhar, a dor do outro sensibilizar a gente. Então, a partir daí, a gente começa a desenvolver sentimento que vai nos dando sustentação, vai nos dando forças para a gente agir corretamente e com discernimento na nossa própria vida. Porque os bons sentimentos nascem dentro desse contexto, da prática do bem. Aí vem a Joana de Ângeles e diz que a única força que pode nos tirar de todos os condicionamentos e as amarras que a gente se encontra é a força do bem. A prática do bem faz isso sem esforço. Quando você está fazendo o bem, ela promove uma faxina, um desbastamento daquelas cascas que estão encruadas, né? Que estão coladas nos nossos sentimentos mais nobres, impedindo que eles se manifestem. À medida que você vai fazendo o bem, ela vai desbastando, ela vai tirando. Por isso é que o Espiritismo chama isso de reforma moral. É uma reforma. E surge do homem velho o homem novo. Ou seja, tira aquelas cascas e o ser eterno, cheio de potencialidade, sai lá de dentro. Todas as pessoas nobres que nós encontramos agiram assim. Eles eram fortes porque eram preocupados com o semelhante. Se a gente pegar os nomes que a gente vê na história ali, né? Os mais recentes, o Chico, a Madre Teresa, a Irmã Dulce e outros tantos que estão por aí, que a gente verifica ainda, embora não tantos assim, né? Mas dá para contar ainda alguns. Esses espíritos eram fortes por quê? Não estavam focados na vida deles. Estavam o quê? Preocupados em promover o bem do próximo. Essa preocupação, esse trabalho, esse interesse, embora sem abandonar a própria vida, sem abandonar os seus próprios interesses, porque não é preciso fazer isso. Existem alguns missionários que vêm para se dedicar exclusivamente à vida do semelhante. Mas a gente não, nós viemos para fazer um pouco de cada coisa. O que não pode deixar é de fazer um pouco de cada coisa. A gente precisa se preocupar que existe dores fora do recesso do nosso lar, fora de nós, e se preocupar com essas dores, se preocupar com essas necessidades, auxiliar em todos os sentidos, físico, moral. Para quê? Para que isso construa novas disposições na nossa alma e permita que novos sentimentos nasçam. E esses sentimentos é que nos sustentam. Você quer ter sucesso profissional? Faça isso. Você quer ter saúde? Faça isso. Você quer ter alegria? Faça isso. Você quer ter paz? Você quer ter equilíbrio? Seja o que for que a gente deseja. A base é esse sentimento. Por isso que o Kardec colocou, amai-vos e instruí-vos. Procure o amor e a instrução para te dar suporte e direcionamento para onde você deve conduzir o seu amor. Aí ele coloca lá, fora da caridade não há salvação. Ou seja, se o espírito não buscar trabalhar a sua nobreza de alma através do exercício da prática do bem, não tem jeito. Aí fica difícil. Só buscando soluções miraculosas nós não vamos encontrar. Só aprendendo aqui também não vai adiantar. Uma pessoa que você conseguir auxiliar de vez em quando já tem um efeito sobre-humano na sua natureza. Uma pessoa, uma atitude que a gente tomar de vez em quando no campo do bem já nos ajuda assim imensamente. Imagine fazer um programa onde a gente participe, né, metodicamente no campo de auxílio, né, no bem. Imagine, se a gente tiver criar um hábito de fazer o bem. Então, é uma coisa, uma postura que a gente sempre retoma, mas é a única, segundo o ensino dos Espíritos, é a única. Porque sentimento não nasce porque a gente quer. A partir de hoje eu vou me tornar uma pessoa boa. Como diria um amigo meu, né? Eu posso... O propósito é bom, né? A ideia é muito boa, mas o que você vai fazer para se tornar uma pessoa boa? O que você pretende fazer? O que você pretende? Eu desejo deixar de beber. Mas o que você pretende fazer para deixar de beber? Né?
O que você pretende fazer por você mesmo para deixar de beber? Ou você está esperando que aconteça uma mágica, né? Aconteça um milagre e a partir daquele instante você não beba mais. A vontade vai continuar existindo. O desejo vai ficar pior. Vai ser uma luta hercúlea dentro de você para você não fazer. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí você pode procurar ajuda. Você pode buscar auxílio, pode buscar uma série de coisas. A última coisa no mundo que você não deve é beber. Tem gente que espera deixar de beber bebendo. É interessante, né? Tem um amigo meu que fala assim, eu vou deixar de beber. E bebe. Um dia eu paro. Como é que faz? Não, só hoje, né? E amanhã é só amanhã, depois é só depois. Então não tem jeito, né? É o que eu disse, né? Se eu tenho que me arrastar 1 metro, eu vou me arrastar 1 metro. Mas eu tenho que fazer minha parte, senão não tem jeito. Só o desejo não funciona, é uma briga. E aí a hora que você parar mesmo, você fala assim, a partir de hoje, eu vou morder esse pau aqui, mas eu não vou beber. Você vai travar a maior luta da sua vida. O desejo vai ficar pior, o negócio vai sair pelos poros, você vai se morder, mas você vai, mas a minha vontade é soberana. Aí o que eu preciso? Não estou bem? Vou buscar ajuda psicológica, vou buscar ajuda médica, vou buscar ajuda espiritual, vou fazer o que eu for necessário. Mas beber eu não vou. Não boto mais esse maldito copo na boca. Né? Ou cigarro, né? Ou cigarro. Ou outro vício qualquer. Falando aqui da bebida, que é o mais clássico, né? Mas tem vários vícios, inclusive vícios morais, de fofoca, né? O pessoal adora fazer uma fofoca. Não, a partir de hoje eu não falo mais da vida dos outros. Né? A cabeça fervilha de ideias. Tudo quanto é coisa errada, o olho faz assim, ó. Tum, 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 tum. Mas, gente, eu não quero ver. Né? É igual criança, né? A criança faz assim, ó. Eu não quero ver. Não quer ver, né? Vou esconder. Eu estou escondido. Escondido de quem? Então é por aí. Então, a hora que a gente decidir tomar uma atitude, a luta vai ser pior do que anteriormente. Vai ser uma luta hercúlea. Mas por quê? Existe uma predisposição na nossa natureza. E essa predisposição vem de longe. Não é de hoje. Ninguém aprende a beber numa vida. Não com tanta vontade assim, né? Pode até aprender de tomar um copinho de vez em quando, mas que se bebe ostensivamente, não aprendeu agora. Não aprendeu agora. Isso aí, ó. Isso aí vem de longe. Os vícios ostensivos não foram aprendidos agora. Né? Eles vêm de longe. Então, aí, a hora que a pessoa fala, agora eu vou parar de fazer isso, agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de me drogar, vou parar de falar mal da vida dos outros, vou parar... Tudo que eu levo, vou comer menos, né? Parar de queixar, né, que é o nosso tema. Agora eu vou parar de reclamar. Você vai travar uma luta hercúlea. É uma luta imensa dentro de você. Por quê? Porque a gente está condicionado, né? E tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é fazer a contenção, a princípio. O que é a contenção? Deixar de fazer aquilo que eu não devo fazer. Depois trabalhar o que? A modificação do sentimento. Normalmente a queixa é próprio de quem tem sentimento de inferioridade. A pessoa não tem respeito e não tem nenhum apreço por si mesma. Toda pessoa dotada de sentimento de inferioridade geralmente é lamentoso. É reclamão, é queixoso. Isso aí é a falta de autorrespeito. É a falta de apreço por si mesma. A pessoa tem um conceito horrível dela mesma. Ela acha que nada depende mais dela, porque ela não vale nada. Então e às vezes essa postura é inconsciente. Ela vem de várias vidas com uma série de fracassos. Muitos de nós reencarnamos com existência, com uma série de existências de fracassos. E quando reencarnamos, trazemos sentimento de indignidade. Eu não sou digno, eu não valho nada. Tanto faz o que aconteça comigo. Treinar o auto-perdão, né? Tem na casa ali, a gente recebeu por inspiração uma precezinha, que é para a gente treinar o auto-perdão. Não é uma receita, mas é uma ajuda para a gente trabalhar esses estados inconscientes, né? Exercício do amor, nos dois sentidos, né? O auto-amor, o amor ao próximo. Bom, para a gente encerrar o item queixas, né?
O que o Espírito sempre tem nos ensinado, inclusive nas entrevistas que a gente tem feito, como é que eu venço a ideia de que eu não posso fazer alguma coisa? Fazendo. É o enfrentamento. Não tem saída para a gente vencer uma limitação, senão enfrentando. O resultado, o êxito ou a realização total não é importante. Não é importante se eu vou chegar, se eu tinha que caminhar 300 metros carregando isso aqui, que é pesado. Mas cada passo que eu der na direção do objetivo que eu tenho que alcançar é uma vitória íntima que eu consigo. E essa vitória, ela me fortalece de tal forma que nunca mais eu vou retornar do ponto de partida. Nunca mais. Cada pessoa que toma uma boa atitude em relação à sua própria vida, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Mas todas as vezes em que eu reforço o meu fracasso, que eu não faço nada por mim mesmo, eu retorno sempre ao ponto de partida. Retorno sempre ao ponto de partida. Então é importante tomar atitude em relação àquilo que a gente quer que seja resolvido para nós. Se eu preciso caminhar em determinada direção, eu tenho que tomar a minha bagagem e caminhar naquela direção. Se eu vou chegar até lá, isso não é importante. E não é assim que Deus avalia o sucesso ou o insucesso da existência de alguém. Não é ter cumprido plenamente aquilo que veio com a terra, mas é ter feito alguma coisa por si mesmo, na direção daquele propósito assumido. Aí sim, se eu assumo alguma coisa na direção do propósito que eu programei para mim, isso é considerado por Deus, e não é considerado fracasso. Mas aquele que não faz nada, aquele que cruza os braços, que transferiu para todo mundo a responsabilidade, que não se moveu, que não se mexeu, esse sim, esse vai chegar no mundo espiritual com um sentimento de alto fracasso. A sensação de um vazio interior imenso, de não ter dado um passo em seu próprio benefício. Isso é doloroso. Não é o quantos passos a gente deu. Deus não conta isso. Olha, eu tinha que andar 100 metros. Mas você só andou 10 metros, você é um fracassado. Não é isso. Não é assim que Deus avalia a gente. Esses 10 metros que eu consegui andar, esses 10 passos, podem ter muito mais valia do que se eu tivesse andado 100. Ou 100 que alguém andou e que eu não consegui andar. Mas esses 10 passos que eu dei foi com toda a minha gana, toda a minha vontade, todo o meu desejo, todo o meu sentimento. E isso vale. Por isso, a gente não deve ficar lamentando os erros que a gente teve, os fracassos que a gente teve, os insucessos, o porquê a gente fez coisa errada, porque não fez. Mas vai avaliar quantas vezes a gente andou na direção do que a gente deveria fazer. Quantos passos a gente conseguiu andar na direção de onde a gente deveria ir, para onde a gente deveria caminhar. Isso é importante. Não fazer nada, ficar de braços cruzados, esse é um problema. Porque isso nos mantém no lugar. Né? E não há ninguém nesse mundo que não possa dar um passo em seu próprio benefício. Não existe. Nem alguém que esteja numa cadeira de roda, na cama, não existe quem não possa, nem que seja pelo sentimento, nem que seja pelo pensamento, dar um passo em direção do seu objetivo, a seu próprio benefício. Todos nós podemos fazer isso. Essa perseverança é dar passos em direção ao seu objetivo, né? Perseverar sempre, caminhar. O resultado não é importante. A justiça divina não visa resultados no sentido de cumprimento absoluto dos programas existenciais. Não é isso. É dos esforços, da luta, da determinação que a pessoa empreendeu na direção do objetivo dela. Isso é importante. Porque quando nós reencarnamos acreditando que a gente podia fazer um monte de coisa. Mas muitas vezes Deus permite, até sabendo, que a gente talvez não vá conseguir. Mas como existe uma réstia de luz, de possibilidade de que a gente conseguiria, Deus permite. A lei divina, quando observa a gente nas nossas programações, vê isso. Se existir uma frestinha de luz que possibilite a realização de um objetivo, se é muito importante para o Espírito e ele quer muito, a justiça divina permite. E aí, os 100 metros não foi possível. Porque na verdade só tinha uma frestinha de luz. Mas com essa frestinha de luz ele andaria 3 passos. E ele andou 20 passos. Isso é insucesso? Isso é fracasso? Não. Ele não chegou onde devia, mas andou 20 passos. Com aquela frestinha de luz era possível 3 passos. Por isso é que todo esforço é válido. Toda luta é bendita para aquele que a empreende.
o espírito, sendo artífice da sua própria história, vai construindo em cada luta o caminho que vai percorrer. A estrada não está pronta. O propósito existencial é planejado dentro das necessidades de cada um. Mas o caminho que se fará até onde se deva chegar é um caminho que deverá ser construído. É como se observássemos uma montanha e tivéssemos que chegar ao cume dela sem saber como. Não tem estradas que nos levem até lá, porque essas estradas ainda não foram construídas. Elas terão que ser forjadas no esforço, na dedicação e na luta de cada um para alcançar essa trajetória tão sublime de alcançar o cume, onde nós deveremos um dia estar plenos de felicidade e paz. Todos nós sabemos a trajetória que deveremos seguir, mas nem todos temos o esforço, a dedicação devida, o esforço, a bondade, para irmos construindo uma trajetória pacífica e tranquila na direção do objetivo a ser alcançado. Cada espírito nesta terra está na direção em que Deus o orientou. As escolhas são nossas, mas a direção é de Deus. Ele continua a cuidar de nós apesar de tudo. Continua a oferecer os seus anjos bondosos, os espíritos luminares, para mostrar-nos a estrada que deveremos construir, o esboço dentro da trajetória que o Pai indica. E nós iremos tirando as pedras daqui, aplainando acolá, plantando as flores ou os espinhos que irão participar deste caminho conosco. A orientação deve ser sempre aquela do bom sentimento. Se não o temos, observemos os transeuntes do caminho assim como nós, partindo na mesma direção. Estendamos os braços e, apesar dos esforços que temos que fazer pela nossa própria vida, auxiliemo-los a fazer também os seus. E com certeza, caminharemos muito mais do que se caminhássemos a sós. Mesmo em meio a muitas dores, é possível levar conosco outros caminhantes, cujas bagagens pesadas muitas vezes fazem quedar na estrada. Levantemo-los à semelhança de um sirineu, que auxilia-lhes a tomar a cruz, a ficarem de pé e a prosseguir. Um sorriso de bondade, uma palavra amiga, um olhar de carinho, pode permitir o trajeto de alguém e fortalecer o nosso. Nesse instante, rogamos a Deus que nos compreenda e que possamos também compreender aos outros. Pedimos a Ele que nos permita os esforços necessários, a luta, empreendido em cada dia na direção da nossa construção espiritual. Que Ele nos abençoe, que Ele nos permita deixarmos para trás os lamentos incansáveis que fizemos ao longo do tempo para renovar o nosso sentimento e tornarmos-nos gratos à bondade do Criador. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças.